vinha falando da nossa casa, tá? A casa espírita chegou na minha vida muito cedo. Eu tinha, minha mãe, se tá aí ainda vai poder falar, mas eu acho que não tinha mais do que 4 anos, né? Quando a gente chega no Grupo Libertação à Nossa Casa, de Porto Alegre, né? Então, é bem comum quem busca pelo espiritismo, pela casa espírita, né, gente, é aquilo de a gente buscar muitas vezes pela dor, pelo conflito, né? Porque quando a gente está bem, a gente não busca, a gente se acomoda, né? A gente vai dizer, é uma tendência, né, nossa, humana. Quando a gente está bem, a gente não se mexe às vezes, né? A gente não olha pra gente, porque tá tudo bem. Quando alguma coisa começa a desestabilizar, começa algum tipo de conflito que vai lá no nosso calo, aí a gente começa, opa, o que está acontecendo? Nossa, mas eu já tentei de tudo e não deu certo. O que está havendo, né? Então, depois. E aí, geralmente, depois que a gente busca várias alternativas, aí tá lá. A última é o espiritismo, né? Não que seja a regra, mas algumas histórias são assim. Há muita resistência muitas vezes, né? Não por querer, nem nada disso, nem por maldade, nem de propósito. Às vezes é a falta de conhecimento mesmo, né? Enfim, eu e a minha mãe não somos originalmente de Porto Alegre, né? Nós somos do interior do estado, eu nasci em Ijuí. Minha mãe hoje teve uma vida bastante difícil, enfrentou muitas dificuldades até chegar em Porto Alegre e a partir daí também. E a casa espírita ela vem nesse momento, então, aí se eu fico pensando, né, da minha mãe, de uma busca da minha mãe por algo também que fizesse sentido naquele momento para enfrentar as dificuldades que a gente estava passando, né, naquele momento. E que eram muitas. E muito fortes também. Sendo assim, eu tinha o quê? Vamos colocar assim, uns 4 anos, a minha mãe estava com problema na internet. Se ela tiver aí, confirma, mãe, qualquer coisa traz alguma informação que tu acha que pode ser rica aqui para o nosso bate-papo. Mas eu tinha esses 4 anos. E agora, assim, ó, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu nesse primeiro contato, porque além dessa coisa da busca pelo amor ou pela dor, eu fiquei refletindo, né? Se por um lado a minha mãe estava com muita dor e isso fez ela buscar uma casa espírita naquela época, por outro lado, eu fiquei nessa de eu revisitar a minha história, os sentidos dessa história para mim, né? Se daí eu vou pensar na minha história, que eu descolo da dela, em parte, né? Porque nós estamos conectados, se eu vou pensar, centrar na minha pessoa, olha isso. A minha encarnação estava começando, né? Com 4 anos de idade. E eu já estava vivendo numa casa espírita. Eu já estava começando esse meu processo, né, de contato com uma doutrina e de desenvolvimento, né, tendo a oportunidade de desenvolver a minha mediunidade desde os 4 anos de idade. E isso é aquele momento que também cai a ficha. Uou, cara, isso eu não estou dizendo que em virtude disso, nossa, não, eu sou um ser especial, iluminado por causa disso, não, mas isso também quer dizer algo, quer dizer de um compromisso meu, quer dizer da minha trajetória, de coisas que eu preciso desenvolver nesta encarnação, né? Fala de mim nesse momento presente aqui dessa encarnação. Oi, Marco Aurélio, seja bem-vindo. Então eu fiquei pensando nesse sentido, se eu penso em mim, tem amor aí, teve dor no sentido da memória afetiva, da relação com a minha mãe, de como a gente conecta esse caminho, né? Mas tem de amor também, tem
presente. Eu considero que o espiritismo, para mim, ter conseguido chegar numa casa espírita por intermédio da minha mãe, eu sou muito grata a ela por isso, e obviamente não é só a ela, é toda a espiritualidade que nos assiste, né? Sou muito grata e hoje eu consigo enxergar isso como um grande presente, uma grande dádiva, porque ter podido acessar tudo que eu acessei desde os 4 anos de idade até agora, pensem só, vou fazer 37 anos de idade, então são 33 anos na casa espírita. Então, isso me permitiu vivenciar muitas coisas. E aí, por isso, aquele sentimento, né, linkando com o que eu falei antes, de não reter. Chega uma hora que, assim, ó, eu tava me sentindo, como eu já tinha escrito, né, chega a ser uma sensação claustrofóbica, ficar com tudo isso comigo, né, quando eu começo a me dar conta que eu também tenho histórias para contar, eu também tenho, quem sabe, informações que podem servir a outras pessoas, assim como quando eu escuto pessoas que me nutrem, que eu falei lá, né, que eu busco para refletir sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas ações, para me rever, também me inspiram, né? Então, é para que a gente se ajude tudo isso, né? Então, esse é o grande objetivo também desse compartilhamento aqui. Então, quando a gente chega na casa espírita, obrigada, Jéssica, é bem interessante, quando a gente chega lá, além dessa coisa da busca pelo amor e pela dor, é isso que eu ia falar, tem uma outra coisa, a gente tem uma tendência a querer comprovações, né? É ou não é? Falem aí como é que é isso para vocês, né? Ou como já foi. Mas não raro também quando muitas pessoas que buscam a casa espírita, é que nem quando, sei lá, com uma cartomante, né, a gente quer que falem alguma coisa que daí faça um sentido, para que daí a gente diga, ó, é verdade, né, para que a gente tenha a certificação de que aquilo, né, é verdadeiro. E isso faz parte também do processo, né? Eu acredito que muitas das manifestações que ocorrem, seja dentro ou fora de uma casa espírita, esses insights, essas respostas que a gente vai tendo por nosso intermédio da nossa conexão com a espiritualidade, ou mesmo através de outras pessoas que nos ajudam, quando esses sinais vêm, é porque realmente eles vêm para que a gente se certifique. Né? Eu não estou nem falando só no sentido de criticar, mas também de falar sobre a nossa tendência ao ver para crer, né? E o quanto isso, se a gente não cuida, pode nos atrapalhar, né? Ou pode também ser uma oportunidade de a gente se abrir, se flexibilizar, né? E falando disso, desses outros presentes, né, a minha mãe e eu, nós tivemos, né, um presente muito grande logo que a gente chega na casa espírita nesse sentido, né, desse senso de comprovação que eu quero dizer, né, porque toca fundo na gente. Vou dar um exemplo, né, já que a ideia da nossa live aqui hoje é essa troca, né, então eu vou contar algumas histórias, né. Muito provavelmente essa live vai se distribuir em mais de uma, porque tem muita coisa para falar. Mas a gente vai indo bem com calma a partir do que vai fluindo aqui entre nós. Então, esse primeiro momento nos marcou da seguinte forma. A minha mãe, ela teve, antes da minha gravidez, né, ela teve um aborto espontâneo, né, de um menino que se chama Michael, e também eu era gêmea, eu tinha uma irmã gêmea, e ela não ficou aqui entre nós, né, a minha irmã. Então, ela falece mais ou menos ali, ela fica aqui entre nós, no plano físico, umas 2 semanas, e aí ela falece. Nós nascemos
de 7 meses de gestação, então era uma gravidez bastante complicada, né, com condições bastante complicadas. E fico ainda no hospital um mês inteiro, né, para pegar peso, porque eu era muito fraquinha, então a minha mãe ficava sempre bem, né, sobressaltada, né, com medo que acontecesse a mesma coisa comigo, que é super compreensível, né. Enfim, mas isso é só para contar um pouquinho da história, né, da nossa história. E aí, quando a gente vai na casa espírita, obviamente isso a minha mãe me contou depois, né? Quando ela foi tomar o passe, foi a primeira vez, o primeiro contato dela com a casa espírita, ela não havia falado com ninguém a respeito dessa história. Tinha outras situações, olha ela chegando aí. Oi, mãe, seja bem-vinda. Conexão aí, né? Eu tava falando justamente em ti, agora. Então, no passe, durante, ela não falou nada a respeito dessa situação e não comentou com ninguém, e tinha outras situações também muito dolorosas sendo vivenciadas por nós, né, junto dessa situação. E na hora do passe, obviamente tinha uma médium também de incorporação junto, e essa médium capta, né, uma mensagem da minha irmã, e se apresentou, né, com essa forma de criança, né, também a minha mãe conseguiu identificar que era facilmente que se tratava da minha irmã, ali de uma comunicação dela. E a mensagem que ela veio trazer naquele momento, mãe, fica à vontade, viu, se tu quiser falar alguma coisa a respeito, tá, trazer algum detalhe. Mas a mensagem que fica ali era assim, ó, ela conta, a minha irmã, que eu não precisaria, que eu não queria vir. Eu estava com medo de reencarnar. E a minha irmã veio apenas para me acompanhar. Ela veio para me fazer companhia, para me dar força, para me fortalecer. Porque se fosse sozinha eu estava resistente para vir, né? E, segundo ela também, a gente passaria por uma série de situações, né, que ela não precisava passar por isso. Ela não era necessário que ela ficasse aqui. Então, o tempo dela era aquele mesmo e estava tudo certo. Essa foi a mensagem, né? Então, a gente teve a minha mãe, naquele caso que eu era criança, obviamente eu não entendia, eu nem cheguei, acredito eu, a participar desse trabalho. O que eu tô contando aqui foi o que a minha mãe me contou, né, para compartilhar aqui dessa história. Mas que hoje, olhando para isso, eu entendo como um daqueles presentes, né? Aquele momento que não há como a gente desconfiar, a gente não acreditar que haja algo mais, né? Chega um momento desse e a certeza, uma fé, uma crença acende lá dentro da gente, né? E isso não é algo que é argumentado, que né, não é uma posição, é um ponto de vista em relação ao outro e que alguém tenha que te convencer de alguma coisa. Essa certeza, essa fé, essa crença, ela simplesmente flui, ela se libera, né, com muito amor.